Estamos no ar com mais um Crispincast, hoje episódio de número 3, sempre aqui pelo nosso canal no YouTube, LC Gestão Imobiliária. Se você não se inscreveu no canal, faça isso, se inscreva no canal, ative os sininhos aí para você receber as notificações, porque toda semana nós teremos um convidado especial que sempre trará assuntos do momento, assuntos da atualidade, assuntos que vão mudar a sua mentalidade, como inteligência emocional, PNL, vendas, liderança, alta performance. E hoje eu estou com ele, Rafael Buschmann. Cara, descendente de alemão, está aqui com a gente. Obrigado, Rafão, por receber o convite e por aceitar o convite de vir nesse que está começando o nosso Crispincast. Você que é especialista em uma mentalidade vencedora, e a gente estava falando um pouquinho nos bastidores, cara. E eu queria que você começasse falando com a nossa audiência, com o nosso público, sobre os bastidores da sua vida de empreendedor, como é que você começou esse negócio, como é que foi a tua jornada e principalmente as lições que ninguém te contou. Boa. Muito obrigado, meu amigo. Muito boa noite a todos, a nossa audiência aí. É um prazer estar aqui hoje, poder compartilhar um pouquinho, poder contar um pouquinho da nossa história, Obrigado. Todos os aprendizados, né? Os tropeços também, né? Com certeza. A turma gosta de falar só das vitórias, vamos falar um pouquinho dos tropeços, que é onde a gente aprende bastante. Vai ser um prazer poder compartilhar aqui com vocês, tá? Bom, vamos lá. Sem mais delongas, acho que para entender um pouquinho mais onde o empreendedorismo entra na minha vida, tem que falar um pouquinho do que aconteceu antes, né? Eu venho de uma infância muito pobre, de uma família muito simples. Sempre fui apaixonado por estudar, mas comecei a estudar muito tarde, comecei a estudar com 13 anos de idade. Já veio aí o grande desafio da minha vida, né? Ter que superar esse limite. Ali, já muito novo, já entendia, olhando para a grande maioria dos meus colegas na sala, que se eu não colocasse mais esforço do que a grande maioria, eu não chegaria lá, né? Junto à grande média que estava ali deles. E ali foi meu primeiro momento de decisão, de realmente olhar e falar assim, eu preciso entender como que o jogo funciona, né? E aí eu sempre falo para as pessoas, não existe, se você está buscando algo justo, a vida não é justa, né? Você tem que lidar e jogar com as cartas que você tem. Então foi me dado aquilo, e aí eu me desdobrei ali, estudei dobrado, fiz mais mais esforço do que normalmente a grande maioria faria, e aí eu consegui me formar ali dentro da idade correta, né? Já tinha muitos compromissos, meu pai foi embora de casa muito cedo, então fazer uma faculdade já era um grande desafio na época, então quando eu terminei o colegial eu acabei optando em fazer uma formação técnica que era acessível naquela época, e era algo muito bom, né? Inclusive até para quem gosta de estudar eu recomendo, que dá muito acesso ao mercado de trabalho. E aí através daquela formação técnica eu passei a ganhar um pouquinho melhor e consegui entrar ali dentro da faculdade de engenharia, onde eu me formei depois de algum tempo. Só que, próximo de terminar a faculdade de engenharia, eu percebi uma coisa. Eu falei assim, poxa, eu como engenheiro formado, não vou conseguir ganhar um salário suficiente do tamanho dos meus sonhos. Eu falei, opa, eu já tenho um problema. Porque começou a fazer aquela conta, né? Puta, eu preciso comprar isso, eu quero o sonho ter aquilo. Exato. Eu vou ter que trabalhar quantos anos, né? Como engenheiro, cálculo era a sua especialidade. O cálculo era a minha especialidade. Eu já olhava para alguns engenheiros mais sêniores da empresa, olhava para alguns colegas, e a turma ali na época o teto da engenharia estava por volta de 6, 7 mil reais. Eu falei, isso daqui não é do tamanho do meu sonho não, tá pequeno, então a gente vai precisar ajustar. E aí eu tive a oportunidade, né, de conhecer uma pessoa muito querida, que é o meu mentor hoje, uma pessoa que eu admiro demais, que me inspira. E através dele, eu já tinha, na época, mesmo na área de engenharia, eu tinha um viés muito comercial, eu sempre fui muito vendedor, eu vendia tecnologia, mas eu era vendedor. E aí, através dessa oportunidade, eu tive acesso ao mercado mais como consultor. Então, eu passei a ser um consultor de negócio. O que um consultor faz na prática? Ele reestrutura um negócio, né? Ele dá direcionamento. E ali foi quando eu comecei a ter contato com esse mundo dos negócios, né, efetivamente. E a gente pegou uma empresa, até aqui em Guarulhos, uma empresa completamente quebrada, e o nosso desafio era reestruturar essa empresa. E ali começou o meu amor ao empreendedorismo, olhar aquilo na prática. Falei, cara, que jornada incrível de você ver isso daqui, de construir. É uma dinâmica completamente diferente. E aquilo foi aguçando ali dentro de mim, até conviver com ele, que era uma pessoa muito próspera. Mudou completamente a minha mentalidade, o teto do que eu poderia ganhar, né? Eu já não olhava mais
de fato, para aquela faixa de valores onde a maioria dos meus colegas estavam, mas já comecei a olhar e desejar, né, patamares muito maiores. Foi nessa ocasião também que eu comecei, por isso que eu falo, né, ambiência, né, o ambiente que você vive molda muito os seus resultados e a sua mentalidade. Foi nessa ocasião que eu comecei a ter acesso a participar de reuniões com prefeitos, andar de helicóptero, ir para um lado e para o outro, viver de fato, né, o que um grande empresário de sucesso vive. E aí eu falei para mim mesmo, é exatamente aqui que eu desejo estar. E aí eu percorri esse caminho ao longo dos anos com ele ali, tive a oportunidade de construir ali mais de 10 negócios do absoluto zero, participar de mercados completamente diferentes. E foi onde, em determinado momento, eu falei assim, tá na hora de eu começar a construir a minha jornada. Me sinto pronto, né, para dar os meus passos sozinhos. Foi ali que começou a jornada minha, Rafael mesmo, empreendedor, colocando a mão na massa, abrindo um CNPJ, vendo na prática que os desafios que é empreender. Nessa época você trabalhou inclusive para algumas empresas grandes também, dando essa consultoria, fazendo esse trabalho. Qual que era o maior desafio da época para você? Acho que o maior desafio da época ele reverbera até hoje, né? O maior desafio é fazer gestão, contratar e reter bons talentos. Eu sempre costumo dizer, até hoje como empreendedor, que construo times e treino pessoas, um time excelente transforma uma ideia ruim em um bom negócio. Agora, um time excelente transforma uma ideia excelente em um negócio de bilhão. A chave está em um time excelente. Contratar pessoas boas, desenvolver essas pessoas, potencializar as habilidades delas, para que através disso a gente consiga resultados extraordinários. Então, hoje, até conversando com diversos empresários, eu percebo que essa continua sendo uma dor muito grande, né? A gente achar mão de obra boa, pessoas realmente dispostas a trabalhar, pessoas... É o que a gente estava falando antes da gente começar aqui o nosso bate-papo, né, cara? O maior desafio do empreendedor, e eu vejo isso como empreendedor que está do lado de cada mesa. A gente às vezes tem boas ideias, às vezes a gente tem até um caixa redondo na empresa para investir em itens que vão agregar valor, que vão levar a empresa para um outro patamar, mas quando a gente fala de crescimento com solidez, crescimento com segurança e com desempenho realmente extraordinário, falta braço. Né? Falta pessoas qualificadas, falta pessoas de confiança, falta pessoas credíveis para entrar no barco contigo, né? E pegar no leme mesmo ali com você, vestir a camisa, como a gente falava antigamente, e como construir isso, como caçar esses talentos no mercado e conseguir fazer essa galera vir para o teu lado e performar com elas. Perfeito, esse é o grande desafio, né? Que eu acho que é a nossa dor, é a dor de todo empresário que está por aí. E eu acho que, não dando spoiler do que a gente vai conversar hoje, essa dor ela tende a ser resolvida aí no futuro muito próximo com o advento da inteligência artificial, né? Ela está vindo aí para ajudar o empresário, trazendo esse braço de atendimento, de venda, de qualificação, colocando o negócio do empreendedor no piloto automático, porque isso a gente percebe que é uma grande dor, né? Eu vejo muito empresário que às vezes ele é funcionário do próprio negócio, que ele não está no negócio... o eu preso, né? Eu preso, exatamente. Se ele não está ali, se ele tira férias, as vendas caem. Se ele fica doente, as vendas não performam. E a empresa vive de vendas, já, gente. Então, de fato, acho que há 10 anos atrás essa dor já existia. Hoje eu vejo ela continuando existindo ainda, que é o fato da gente achar mão de obra muito boa para ser o braço ali no dia a dia do empreendedor, porque ele precisa realmente. Com certeza, né? Com certeza. Cara, eu estava conversando com você também antes da gente começar aqui nos bastidores, já acompanho os seus conteúdos há algum tempo e sei que você também tem mais de 8 anos de experiência no mercado financeiro, atua também como trader, eu acho que é como eu posso chamar. E hoje, com essa notícia a todo momento batendo a nossa porta de que o Trump fez aquilo, o Trump fez isso, movimenta todo o nosso mercado financeiro, o presidente falou uma besteira ali, o nosso presidente, né, o presidente do Brasil falou uma besteira ali que reverberou. Hoje parece que o Haddad falou alguma coisa, eu estava lendo de manhã, e isso moveu o dólar. Cara, como lidar com essas incertezas do mercado financeiro todo dia, atuando, e principalmente porque você deve gerir alguns fundos aí de alguns investidores, né? Como lidar com a especulação, com as incertezas e com todo esse burburinho no mercado, né, financeiro que está levando toda hora as barras para cima, para baixo, vermelho, verde. Como que você lida com isso? Quais são as suas estratégias que podem ser contadas aqui no Crispincast? Quais são as linhas, né, que você segue aí para continuar performando
e fazendo a galera que investe com você ganhar dinheiro. Boa, muito bom. Eu acho que hoje o Brasil ele se tornou um país rentista, né? A gente, infelizmente, hoje é detentor de uma das maiores taxas de juros do mundo. Infelizmente. O que é muito triste para o desenvolvimento da economia, porque qual investidor vai querer tomar risco pegando 15%, 16% ao ano sem preocupação nenhuma, né? Onde esse investidor vai fomentar, colocar o negócio dele em novas empresas, gerar mais emprego, tomar risco? Não faz sentido, né? Então, isso acaba sendo muito ruim para a economia no geral, o dinheiro não circula, o crédito fica caro, e as pessoas com o tempo acabam empobrecendo, né? E aí, do nosso lado, acaba sendo até um cenário tranquilo de lidar, porque assim, do ponto de vista de bolsa é um desafio, a renda variável é um desafio. Hoje, poucos papéis na bolsa, se a gente olhar esse ano, eles estão performando no azul, né? É um desafio para qualquer empresa, realmente, dado todo o contexto. Eu acho que o pior agravo de tudo isso que a gente vê é a Selic a 15% ao ano. A maioria das empresas listadas na bolsa tem o seu endividamento atrelado a uma taxa de juros. Se a taxa de juros sobe, o endividamento da empresa sobe, espreme para baixo o EBITDA, é menos lucro no bolso do investidor e da própria empresa. Então, assim, para nós investidores, o que a gente faz, né? Eu gerindo, fazendo a gestão do capital dos nossos clientes. A gente tem parte desse portfólio em renda fixa, porque paga muito bem, um mix ali de produtos e serviços ali. A gente tem uma série de CDBs, próprio tesouro mesmo. Mas olhando para a renda variável, hoje a gente trabalha muito uma estratégia que a gente chama de swing trade, que a gente olha mais ou menos no horizonte semanal, uma semana, 2, 3 semanas, fazendo hedge de posição. Ou seja, de um lado você está comprado ou vendido, do outro lado você também está comprado ou vendido. Então você acaba trabalhando um modelo de ganho médio, né? Hoje a nossa tese de investimento, né, o que a gente faz, que a gente mais está trabalhando ultimamente, é vendido em Brasil, dado todo o nosso contexto, né? Hoje a gente está com um contexto, pensa que o seu país, o nosso país aqui é uma empresa. Hoje ele não é bem gerido e ele está extremamente endividado. Você, desse lado, investiria numa empresa assim? Então a nossa tese não é comprado em Brasil hoje, é vendido, a gente está apostando contra, dado todo o contexto interno, que ele é ruim, né? A gente acabou de dizer aí, a gente sofre hoje um problema de ajuste fiscal, o governo, para ajustar as contas, ele tenta trazer mais imposto, aí do outro lado o Senado já não aceita que traga mais imposto, nem o Congresso também, e o governo na prática não quer impor nenhuma política de cortes de despesas públicas, que é o que talvez resolvesse no médio e curto prazo. Um pouco. Não quer, tem, né? Não estamos vendo nada não sobre existe. isso. Ele quer, na verdade, onerar o empresário com mais imposto, né, apertando ainda mais, dificultando ainda mais, o que já não é muito fácil, né? Então, dado todo esse contexto, e agora o contexto externo, essa questão das tarifas e tudo mais, hoje, no nosso entender, faz muito mais sentido apostar contra, que apostar contra se entende ficar vendido, tá? Esse é um termo muito técnico da Bolsa. Apostar contra é estar... Toda vez que o Brasil cai, a Bolsa cai, a gente está ganhando. Hoje a nossa tese, por enquanto, é essa, até que todo o cenário ele melhore. Ano que vem a gente tem eleição, enfim, tem uma série de coisas para acontecer. Ainda temos isso, né? Temos eleição ano que vem para a gente ver se vai continuar como está, ou se a gente vai ter alguma mudança significativa. Até falando um pouquinho de mercado, algumas pessoas até me perguntaram, mas foi o tarifaço que fez basicamente a Bolsa cair tanto esses dias? Na verdade, o Brasil é essencialmente exportador de commodity, né? A gente exporta o que o mundo quer, não precisa comer. Sim. Então, assim, o problema, mesmo os Estados Unidos sendo o nosso segundo maior comprador, há muitos países ainda para se vender. A questão que fez preço para o mercado e gerou esse ruído é que a popularidade do então presidente da República, o Lula, subiu muito, né? Que já estava precificado para ele não ganhar as eleições ano que vem, agora já está ali num cenário meio nebuloso, né? E o mercado, né, independente dessa questão de direita ou esquerda, o mercado não vê com bons olhos a atual gestão. Você acha que a gente ainda pode contar com o dólar até o final da semana continuar caindo, estabilizado, vai subir? Qual que é a tua previsão aí? Olha, eu vejo o dólar subindo, né, por conta de todo o contexto que a gente está falando aqui. Eu acho que tem umas conversas dos bastidores aí que as tarifas do Trump devem subir para 100%, talvez até o início de agosto. Então, quando isso acontecer, vai acabar onerando, né, várias empresas exportadoras, né, principalmente tecnologia,
como a Embraer e outras mais, e afeta também a nossa questão commodity, né? A gente exporta muito commodity para os Estados Unidos, e até que o Brasil consiga escoar isso para o outro lado, vai afetar bastante a nossa balança comercial, o investidor fica com medo e ele quer pular fora. É isso aí. Gente, estou aqui com o Rafael Bostman, um cara dos negócios. Se fosse você, eu ia apenas tomar uma aguinha e voltava já, porque a gente continua no segundo bloco. Esse primeiro bloco que nós tivemos aqui, mudou a câmera aqui de lugar, eu já estava procurando a câmera lá. Ó. O negócio é o seguinte, esse primeiro bloco foi o oferecimento da Molde 3D, uma empresa do senhor Rafael Crispim, que tem ajudado a gente aqui nas bastidores da técnica. E, como sempre, nós estamos lembrando de presentear o nosso convidado da noite com o mimo da nossa querida Molde 3D. Como nós falamos de mercado financeiro, Rafão, você foi muito assertivo, pontual em relação aos temas que a gente abordou, e inclusive os da semana, aí, com o negócio de tarifaço, Donald Trump, essa queda de braço sobre a vaidade do presidente da República do Brasil. Cara, quero te dar um presente, né, que a Molde 3 produziu para você. É apenas um mimo, mas é uma lembrança que você está passando aqui pelo Crispincast. Está aqui. Tá aqui. Muito obrigado, meu amigo. Nossa, aqui é o símbolo do mercado financeiro, para quem não sabe, né? Aqui é onde tudo acontece. Muito bom, muito bom. Parabéns, tá? Obrigado a Molde pela lembrança. Vai estar lá na minha estante, lá no meu escritório, todo dia, quando eu for operar no mercado financeiro. Legal. Gente, para você que entrou agora, né, lembre de ativar o sininho aí e receber as notificações, porque toda semana nós estaremos nos encontrando aqui, sempre com um convidado especial, trazendo assuntos da atualidade, da mais alta relevância para o mundo do empreendedorismo. E o nosso querido Rafael Bostman é um cara das finanças, é um cara também do mercado financeiro e, além de tudo, está lançando agora um produto que vai acontecer, né, nesse final de semana na região de Alphaville. Eu quero trazer esse assunto aqui para que ele performe, conte para vocês alguns spoilers de como é que vai ser, porque, pelo que eu entendi, é uma mentoria presencial, né, então não vai poder falar muita coisa para vocês, porque vocês têm que entrar lá no carrinho do nosso amigo e comprar o produto, né, comprar pelo menos o convite inicial para você ir lá, experimentar aquela ambiência, almoçar lá com o pessoal, entender um pouco do que todo mundo hoje tem como uma das principais dores de qualquer empresa para crescer, que é falta de braço. Só que Rafael vem com soluções de IA, de inteligência artificial, que vão suprir boa parte dessas necessidades do mercado de trabalho, não é, Rafael? Isso aí, isso aí. Bom, vamos lá, turma. Acho que IA é a corrida do ouro, né? É o assunto do momento, está todo mundo querendo aprender mais sobre isso. E exatamente sobre essa questão que a gente vai falar no próximo sábado, dia 26, lá em Alphaville, no espaço onde o Pablo Marçal faz seus eventos. A gente vai fazer nosso... Uma plataforma internacional, é isso? Plataforma global, exatamente. Global. Exatamente. A gente vai fazer o primeiro evento de IA para empreendedores. Então você, empreendedor aí, que precisa vender mais e melhor, melhorar seus processos, reduzir seus custos, tua presença lá é obrigatória, tá? Dá para o nosso time colocar aqui na tela, aquela primeira volta lá, que eu acho que é no outro. Aqui também a nossa Mindme, a empresa do Rafael, voltada para a inteligência emocional. E vamos colocar aqui, ó. Isso aí, a chamada. Essa é a chamada para esse final de semana, dia 26? Esse final de semana, dia 26, às 10 horas, começa. 26 às 10 da manhã, na plataforma global em Alphaville. Tudo sobre inteligência artificial com esse cara, que inclusive vai para a China agora no próximo mês, para buscar ainda mais conhecimento a respeito desse mercado fabuloso. Está aqui, maior evento de inteligência artificial para empreendedores. Esse espaço é maravilhoso, eu já tive algumas vezes lá e tenho certeza que vai ser excelente. Se você ainda não viu, coloca aqui a nossa técnica, a rede social do meu amigo, para que vocês acompanhem o perfil dele aí no Instagram, Rafael Bostman, sobe um pouquinho lá, de novo, lá em cima, empreendedor serial, mentalidade vencedora. Aí, ó, te ensino a trocar salário por liberdade financeira. Ah, meu amigo, tem muita gente atrás desse negócio aí, da tal liberdade financeira. Cara, a gente acompanha um pouco desse lifestyle, até porque não faria sentido, quando você contou no início,
sobre a sua trajetória de negócio, que você comparou ali a performance dos melhores engenheiros da época, que ganhavam 6, 7 mil reais, em paralelo com os sonhos que você tinha, e você fez conta rápida que você teria que trabalhar talvez toda a sua vida e não conseguiria alcançar e performar nesses sonhos. Foi quando você toma a decisão de empreender e mudar não só a sua história, mas mudar também a história da sua família, que é como você vem atuando aí nesse movimento para mudar a vida das empresas. Cara, como que é essa questão do lifestyle atrelado à vida do empreendedor? Porque não faz muito sentido a gente também ganhar uma grana alta e não desfrutar, não viajar, não frequentar os melhores restaurantes, não andar nos melhores carros, não estar nas melhores mesas, né? Eu queria que você passasse um pouco dessa visão para as pessoas, porque existe, já que você é um cara que treina pessoas para o sucesso, você sabe muito bem que existe pessoas com a mentalidade ainda cauterizada por algumas crenças que limitam elas a respeito do dinheiro, a respeito do sucesso, a respeito de empreender na sua própria jornada de sucesso e construção de um futuro que não pode ser alcançado, infelizmente, pelo regime da CLT. Eu queria que você explanasse um pouco sobre isso. Como é que é a tua visão? Tá bom. Acho que assim, acho que o primeiro ponto do lifestyle que eu vejo muitos colegas por aí é que ele tem que ser uma verdade. Né? Você tem que viver aquela verdade. Você não pode viver né? Tem que ter congruência com os seus resultados, com a sua vida. Você não pode querer viver uma inverdade. Né? Eu vejo muita turma aí, vendedor de sonho, né, que não tem aquele resultado e acaba querendo vender aquilo para a turma. Ele tem que ser uma verdade, ele tem que ser uma consequência dos resultados que você tem. Porque o lifestyle nada mais é do que são os outros pilares da sua vida em congruência com o seu trabalho. Né? Então, isso é um dos pontos que eu tento trazer muito ali para o dia a dia do nosso perfil. É mostrar que aquela dor que eu enxergava lá atrás, que era, poxa, mesmo que eu ganhe bem, que eu chegue a ganhar ali seus 15, 20 mil reais como um bom engenheiro, eu vou ter a vida ainda que eu desejo? Eu vou conseguir ter a liberdade de tempo? Eu vou conseguir ter uma liberdade geográfica? Eu vou poder escolher quando eu tiro férias, para onde eu vou, o que eu deixo de fazer, como eu faço? Então, não é só a questão, quando as pessoas pensam muito na questão de empreender, não pense, né, somente na questão financeira. Ela é um dos pontos muito importantes, vai te dar liberdade, vai permitir que você acesse e compre outras coisas. Mas na prática, ela traz uma outra série de coisas muito boas, que é o seu tempo. Quanto vale o seu tempo? Exato. Né? Eu até brinco, outro dia eu postei, eu falei assim, a vida é muito curta para você passar toda ela deixando alguém decidir que horas você almoça todos os dias. Pagando boleto. Pagando boleto, entende? Então, eu acho que o lifestyle ele está dentro desse contexto todo que você busca construir. Que é você ter liberdade, você ter grana para você comprar o que você precisar, você poder escolher a hora que você quer fazer alguma coisa, mas essa liberdade não significa ausência de responsabilidade, muito pelo contrário, né? Eu vejo muito empreendedor querendo pular fora, muito CLT querendo pular fora do trabalho, achando que vai ser a festa da uva, né? E não é, no começo você vai acabar trabalhando muito mais, mas você está trabalhando em prol de algo que é o sair das 8 horas por dia para trabalhar 16 horas por dia. Eu trabalho 70 horas por semana hoje, né? Mas sabe qual que é a diferença? É você trabalhar 70 horas por semana e quando a semana acaba você fala, nossa, já aconteceu, já acabou, porque você tem prazer naquilo, né? Eu era uma pessoa que eu vivia com medo da síndrome do fantástico, né? A gente brinca com isso. Eu era o cara 5x2. 5 dias tristes, 2 felizes no final de semana. E quando tocava a vinheta do Fantástico, eu já sabia que minha semana ia começar de novo, que eu ia acordar cedo e ia fazer algo que já não me fazia feliz. E você sabe que eu acho interessante você falar sobre síndrome do Fantástico, tô dando risada aqui, porque assim, eu fico pensando, como é que é 2 dias feliz pro cara que tá duro, bicho? Porque, pensa bem, né? A maioria das pessoas, eu acho que 90% das pessoas que vão assistir, inclusive, esse conteúdo, pensa nessa jornada do 5x2, e é muito triste. Porque o cara vai ter 2 dias que ele não tem que comparecer na empresa, porém ele não tem grana para ele ir num bom restaurante, ele não tem grana para ir com a mulher dele no cinema. O que ele vai fazer? Vai maratonar uma série no Netflix, em algum aplicativo de streaming aí, que é o mais barato, é o mais próximo daquilo que ele pode bancar sem aumentar o endividamento dele. Então quando eu vejo as pessoas falarem na internet assim, nas redes sociais, sextou, aquela puta felicidade e alegria, eu fico olhando a rede das pessoas e procurando entender, buscar onde é que está essa tal felicidade, que é só de não ir para o trabalho.
Porque eu não vejo as pessoas performando para dizer assim, eu tenho um resultado brilhante, excepcional, extraordinário, tenho uma vida que a maioria das pessoas invejariam ter, mas porque eu trabalho 70 horas, eu trabalho muito mais do que eu já trabalhei na minha vida, mas estou construindo algo sólido, algo relevante, algo que está transformando a vida das pessoas. Né? Como é que você enxerga esse negócio? Ou como que era então esse 5x2 pensando, caramba, 2 dias de felicidade? É bem isso mesmo. Essa era a minha rotina, né? Eu nem pude descrever exatamente o que eu vivia. Anos atrás, quando eu era CLT, você não tem poder de escolha. Essa é a verdade. Você vive para pagar boleto. É bem diferente. Sobreviver é muito diferente de viver. Eu sempre falo isso para o pessoal. Então, eu acho que isso começa a mudar quando você tem um rompimento da bolha. Quando você atinge um nível de mentalidade, a gente fala muito desse tópico, e as pessoas às vezes não entendem o poder que é você mudar a sua mentalidade. Né? A mudança da mentalidade ela vem de duas maneiras. Né? As pessoas me procuram muito perguntando assim, Rafael, como eu faço para empreender? Como é que eu faço para romper esse ciclo de hoje eu sou CLT, não ganho o que eu mereço, não sou feliz com o que eu faço? Como é que você rompe? Eu não tenho dinheiro para empreender. Eu acho que eu gosto de compartilhar o que foi a minha história, né? Eu sempre valorizei o tempo que eu tinha com pessoas que tinham muito resultado. E quando eu tinha essa oportunidade, eu tentava maximizar ela de alguma maneira. E eu lembro que até então, esse dia com essa pessoa que é meu mentor hoje, que é um empresário de muito sucesso, mega milionário, eu sentando no jantar com ele, eu perguntei para ele assim, o que eu preciso fazer para enriquecer? Caramba. Cara, eu fiz essa pergunta há mais de 14 anos atrás. Ao invés de ficar perguntando e pedindo para ele oportunidades, mesmo ele sendo uma pessoa extremamente próspera, eu acho que o que ele poderia mais contribuir ali, e o que ele contribuiu, é trazer um ensinamento para que a minha mentalidade ela ficasse ajustada. Trouxe luz para a transformação do teu mindset naquele momento. Exato. E aí eu vivi essa transformação com aquele conselho que me marcou. Ele virou para mim e falou assim, você precisa de duas coisas. Você precisa, as coisas que vão mudar a sua vida, as pessoas com quem você se relaciona e os livros que você lê. Isso pegou na minha alma. Aquilo pegou de um jeito, eu incorporei as pessoas aquilo. com que você se relaciona e os livros que você lê. Aliás, qual que é o teu livro de cabeceira agora? Eu tô lendo... Poxa, fugiu o nome agora. Uma Vida com Propósito. Maravilhoso. Maravilhoso. Né? E eu lembro que quando ele falou essas duas coisas, eu na ocasião ainda tinha uma vida muito simples, né? Eu ganhava um salário ok ali na época, e aquilo entrou na minha mente, assim, entrou no meu coração, acho que nem na minha mente. E daquele momento em diante, eu comecei a fazer aquela tarefa de maneira árdua, né? Eu cheguei a entrar num ritmo de ler um livro por semana, livros que assim agregavam muito, e aquilo começou a acelerar meu conhecimento, acelerar minha mentalidade, associado a uma vivência, porque não você tem um excesso de informação que não tem aplicação. E eu investi muito em relacionamento, né? Eu vejo as pessoas falam assim, poxa, hoje é o meu maior ativo. Eu considero 2. É a minha mentalidade, a minha cabeça e as pessoas que eu conheço. Né? Eu sento em mesas de diretores de multinacionais, de gente que foi presidente de banco e converso com eles de maneira igual. Né? E isso eu paguei um preço para construir. Né? Eu sempre costumo dizer para as pessoas, quando você se conecta com alguém que tem muito dinheiro, e você não tem dinheiro para igualar o jogo, o que você pode oferecer? O seu conhecimento, a sua mentalidade. É você se tornar uma pessoa interessante, não uma pessoa interesseira. E através disso você consegue conexão genuína. E foi assim que eu fui construindo. E também, né, com muito sacrifício, tirando ali do bolso para estar em eventos estratégicos, onde eu conseguiria acessar determinadas pessoas estratégicas. E assim gerar essa conexão com eles e construir relacionamento. Eu quero pegar um gancho nisso que você está falando, porque é muito interessante. Às vezes as pessoas investem em carro, porque homem realmente gosta, né? Tem homens de 45 anos casados aí que não tem capacidade, coragem de investir numa bolsa para a esposa, mas tem coragem de comprar um jogo de roda de 25 mil reais para o seu carro, né? Como que é a vida para esses caras assim que não empreendem no conhecimento, cara? Porque eu vejo o seguinte, tem gente que está se movendo, existe, como você falou, eu também sento em mesas de pessoas que estão em movimento constante para o crescimento, para a excelência, para a alta performance,
E tem pessoas que não têm coragem, cara, de empreender no conhecimento, de investir numa mentoria, de investir num treinamento, de investir numa capacitação, não pessoal apenas, mas do time, né? Porque às vezes você tem líderes na tua empresa e como é que você forma outros líderes se você não trabalhar na formação e transformação da mentalidade desses que vão levar a mensagem adiante para os caras que estão lá na ponta, né? Que conselho, que orientação, como é que você falaria para esses caras? Isso é um ponto muito bom, meu amigo. Assim, eu tenho uma frase que eu gosto, que eu sempre digo ela, que ela sintetiza a solução desse problema. O sucesso é atraído pela pessoa que você se torna. Ao longo da minha jornada entre mercado financeiro e desenvolvimento empreendedor, nem estou falando aqui especificamente de formação tradicional, né? Fiz ali a minha faculdade de engenharia, depois eu fiz um MBA na área de negócio. Estou falando especificamente de formações estratégicas. Eu devo ter investido por volta de R$200 mil ao longo desses anos. E te garanto, isso retornou N vezes, né? E o que eu percebo com as pessoas, a maioria delas, eu lido com isso todos os dias, as pessoas são muito relutantes em investir em si mesmas, em se desenvolver. Só que elas não pensam duas vezes para comprar algo que é do seu desejo, mas que não vai te dar retorno nenhum. É como você acabou de dar o exemplo aí. É muito importante que a gente tenha os nossos hobbies, que a gente trabalhe para comprar aquilo que a gente deseja. Mas se você deixar e negligenciar o seu desenvolvimento, você sempre vai ser uma pessoa que não vai conseguir romper e furar a bolha para ir para outro patamar. Porque a sua mentalidade está sempre naquele degrau. E aí você só consegue de fato transcender isso na medida que você se desenvolver, começar a conviver com pessoas que já estão vivendo aquilo que você gostaria, né? Ter essa troca, de novo, né? Acho que tudo reverbera na questão da mentalidade. Hoje eu estou aqui trocando com o Rafael Bostman, esse cara brilhante, inteligente, que está aqui hoje trazendo ouro em pó para vocês que estão nos acompanhando aqui no Crispincast. A gente vai tomar uma aguinha e volta já com o último bloco. E esse bloco anterior foi patrocinado pela MindMe, a empresa do nosso querido Rafael, que hoje nos visita e vem trazendo todo esse conhecimento de maneira realmente diferenciada, porque o cara é realmente um especialista, não só no mercado financeiro, mas um assunto que a gente vai trazer agora, que a gente deu uma pincelada no bloco anterior, mas que a gente vai se aprofundar um pouquinho mais agora, que é a questão da inteligência artificial. E como é que uma pessoa que está iniciando pode ingressar, como é que ela pode performar dentro de algo que ainda é tão desconhecido para todo mundo, né? Existe muita especulação aí no mercado sobre, mas de verdade, para você que já atua, para você que ensina sobre isso, discorre um pouquinho para nós, Rafa. Bom demais. Eu acho que antes de falar da aplicação é bom contextualizar da onde vem, né, essa questão da inteligência artificial. Eu sempre costumo dizer para o pessoal que hoje a gente está vivendo a quinta onda de revolução tecnológica. Se a gente olhar para o contexto histórico dos últimos 200 anos da humanidade, a gente vai perceber que passou por grandes 4 movimentos que trouxeram impactos gigantes socioeconômicos para nós. O primeiro deles foi a primeira Revolução Industrial, 1850, onde a gente teve ali o advento da máquina a vapor. Sim. Naquela ocasião aquilo foi disruptivo, porque um trem a vapor ele andava 10 vezes mais rápido que um cavalo. Então isso ajudou muito na questão da expansão econômica na época, melhorou a questão logística. Alguns anos depois veio a segunda Revolução Industrial com a questão da eletricidade, que deu outra dinâmica, né? A gente, quem estudou aí lembra da época das fábricas da Toyota, das fábricas modelos em série de produção, possibilitou tudo isso. Depois, perto de alguns 40 anos para frente ali, veio a terceira grande revolução tecnológica, que foi a questão do advento da parte da eletrônica. Então, tudo isso que você conhece hoje de eletrônica, das eletrônicas embarcadas, nasceram dessa época. Depois veio a quarta revolução, da qual a grande maioria participou, que foi a internet. A internet foi... Quem é da época da internet de escada aí sabe o que eu estou falando, a dificuldade que era, né? Que era terrível. Tinha que brigar com a mãe, porque ocupava a linha telefônica, né? A época do MSN, do ICQ aí, aquilo foi realmente uma disrupção. Eu montei meu primeiro computador na Santa Efigênia aqui em São Paulo em 99, né? Era um Pentium 2, e aquilo já era, sabe, e era incrível pra gente, né? E eu vivi particularmente toda essa transição, só que quando chegou em 2010, começou a quinta grande revolução que mudaria, ou vai mudar ainda mais, a maneira como a gente vive, que é a parte de dados, né?
A gente teve uma revolução muito grande na questão da análise de dados, o que esses dados significam. Só que essa quinta revolução ela ficou muito atenuada agora com o advento da inteligência artificial, que veio muito depois da popularização do ChatGPT. Né? E quando eu converso com muitas pessoas todos os dias perguntando sobre inteligência artificial, elas sempre me respondem, mas é o ChatGPT que você está falando? As pessoas vinculam, né? Elas vinculam, né? Na verdade, aquilo ali, turma, é 1% do que é a inteligência efetivamente artificial. Agora, vamos tentar trazer um exemplo lúdico aqui, porque é um assunto muito técnico, né? Às vezes a pessoa não entende. Vamos pensar assim, ó, você é dono de um negócio. Eu quero que você imagine a inteligência artificial como um super funcionário que aprende tudo, que sabe de tudo e que sempre está rodando no automático. Quero que você pense desse jeito. Agora, pensa em todas as tarefas que você tem ao longo do seu dia que são repetitivas, que são chatas. Aquelas tarefas que de repente você tem que compilar uma planilha, você tem que fazer um atendimento básico para alguma pessoa, você tem que fazer um agendamento, você de repente quer mandar um boleto de cobrança. São aquelas coisas que ocupam o nosso tempo. São importantes para o nosso negócio, mas elas podem ser completamente automatizadas. E é esse o papel exatamente da inteligência artificial. Automatizar todas as tarefas de maneira que você possa colocar sua energia aonde move o ponteiro, nas coisas realmente que são importantes. Sabe o que é interessante você falando sobre isso? Eu dei uma viajada aqui em dois momentos. Primeiro, quando você falou das revoluções que se tornaram disruptivas para a humanidade, para a sociedade de modo geral. Eu me lembro quando eu comprei o meu primeiro celular, era um PT550, meu amigo, um tijolo da Motorola que era desse tamanho, que a gente pendurava na calça, numa pochetezinha de couro que vinha no celular, e a calça ficava caindo, né? Mas você queria andar com aquilo lá pendurado para você mostrar que você tinha celular, até porque o celular custava quase que o preço de um carro popular e pouca gente tinha. Mas eu sou de antes disso ainda, eu sou do BIP ainda, meu amigo. E depois a gente veio, né, vendo as coisas acontecendo, mudando e essas transformações todas que aconteceram. E quando você falou de ChatGPT, eu soube agora, recentemente pelos meus filhos aqui que estão lidando também com toda essa tecnologia, que esse é um dos mais comuns, mais simples, ainda porque tem como você operar gratuitamente, mas que assim, é um conceito ainda extremamente raso, perto daquilo que já existe, que já está no mercado, né? Mas quando você vem, né, cara de 50 anos como eu, que veio lá do tempo da Barça, onde você ia buscar o conhecimento naqueles livros lá, onde você levava um guia de rua para você juntar a página 32 com a 57 para você formar o mapa do lugar onde você tinha que ir. E hoje você tem o GPS, que por outro lado, na minha visão, deixa a gente muito burro também, muito acomodado, porque antigamente você sabia o telefone de pelo menos 10 pessoas, você sabia o endereço dos lugares onde você ia, você se deslocava mesmo sem conhecer o lugar, e hoje não, a gente depende, né, da internet, na verdade, para quase tudo. E como que eu posso contextualizar entre esses dois mundos, cara? Principalmente porque eu tenho visto na internet pessoas vendendo cursos, vendendo treinamentos para pessoas com mais de 40 anos, que 40 a mais é essa chamada para a ação, a respeito da inteligência artificial, né? E já aproveitando que você pudesse pincelar o como que as pessoas podem fazer para não cair no golpe desses falsos profetas aí, que vem cheio de pseudo-informação, não entregam nada, mas vão arrumar um jeito de te vender alguma coisa. Perfeito. Está cheio também no digital. Tá cheio. Eu até ouvi um comentário esses dias que tem muita gente vendendo sobre inteligência artificial sem entender exatamente o que ela significa, tá? Eu acho que, até para continuar contextualizando, né, hoje a gente está muito atrasado, né, de maneira geral, em relação a IA. Né? Tanto o que a gente vive na China quanto nos Estados Unidos estão aí 10 anos à nossa frente em questão desse assunto, mas a tendência é que isso reverbere aqui dentro, né? O que eu vejo as pessoas às vezes muito se equivocar, eu escuto muito e falo assim, não, Rafael, mas isso vai demorar muito para acontecer. Cuidado, tá? Cuidado, porque hoje as tecnologias elas têm uma velocidade muito maior, né? Eu sempre costumo dizer, tem uma mecânica no mercado que chama Lei de Moore. A Lei de Moore diz o seguinte, que a capacidade da tecnologia dobra com o tempo e o custo cai pela metade. Isso a cada 18 meses.
Então você imagina como será os próximos 4, 5 anos. Agora, pegando o gancho que você falou, a turma tem que tomar um pouco de cuidado, porque eu acho que da mesma maneira que o pessoal vendia facilidade do marketing digital lá atrás, né, vendem até hoje, até com a questão do mercado financeiro, o pessoal está fazendo a mesma coisa com IA, tá? A IA não é um milagre, ela não vai resolver 100% da sua vida, dos seus problemas. Você precisa ter a inteligência e a maestria de entender o que ela pode fazer por você, para potencializar seus resultados, aumentando a tua produtividade, né? Eu uso muito, até brinco, que eu falo que o funcionário do mês da minha empresa é uma IA, se chama Manus. Ela é uma IA mais avançada que o ChatGPT, para quem conhece, e ela basicamente é meu braço direito, ali consegue fazer tudo, planilhas, gráficos, apresentações, tudo coisas que eu levaria muito tempo para fazer. Agora, precisa tomar um pouco de cuidado também nesse ponto que você tocou, é um ponto muito interessante. Saiu um estudo recente de uma universidade americana dizendo que as pessoas estão emburrecendo com o tempo, né, por conta do advento da tecnologia. Eu mesmo até me peguei um tempo aí atrás dentro de um cenário numa situação bem comum do dia a dia, onde eu estava passando no supermercado pequeno, caiu a energia e a moça não conseguia me dar um troco. Eu ia pagar em dinheiro e ela ia receber ali R$100, estava dando ali, sei lá, 67,50 e ela não conseguia calcular o troco para poder me dar, né? Ela não conseguia fazer essa conta simples ali. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado para que a tecnologia ela seja um facilitador, né? E não seja um inibidor de pensamento, né? A gente tem que continuar botando a cabeça para funcionar, até porque, de novo, né? Eu adoro esse termo, sua energia tem que ir onde o ponteiro mexe. Com certeza. Rafael, faltam apenas 5 dias para o que acredito que vai ser um dos maiores eventos aí de São Paulo e do Brasil sobre inteligência emocional, inteligência artificial, que vai ser capitaneado aí por você e por todo o seu time que está empenhado em produzir esse evento. Vai ser lá em Alphaville, no conglomerado lá da plataforma internacional. Cara, o que as pessoas podem esperar desse treinamento? Né? Qual que é a expectativa que você está recebendo, o feedback que você está recebendo do seu time em relação às dúvidas que as pessoas têm, como é que as pessoas querem saber o que vai rolar? O que você pode, obviamente, contar aqui um pouquinho para nós? E queria que você convidasse, né, falasse a respeito do evento de forma objetiva para as pessoas entenderem aí qual que é a intenção, a ação que está por trás disso. E falta muito pouco tempo para a gente estar vendo isso acontecer. Tenho certeza que vai ser um sucesso. Você está trabalhando a 4 mãos e está trabalhando horas, dias e semanas para que isso aconteça. Essa entrega, tenho certeza que tem um objetivo de ajudar as pessoas a performarem a sua melhor versão. Fala um pouquinho para a galera compreender como é que vai ser. Vamos lá. O evento que vai acontecer no próximo sábado lá em Alphaville, ele vai ser um evento disruptivo, tá? Qual que é o principal objetivo do conteúdo? É trazer informação de qualidade, né? Ao longo do evento serão divididos entre 3 e 4 blocos, blocos introdutórios, onde a gente vai trazer inteligência artificial de maneira simplificada, tá? Sem termos técnicos, de maneira muito clara, para que você consiga entender como isso se aplica na sua vida, você pessoa física, você pessoa jurídica. Lá para o segundo bloco, a gente vai fazer uma série de demonstrações de casos práticos. Acho que a melhor maneira de aprender é ver na prática, né? No campo de batalha. No campo de batalha. Inclusive, quando você chegar no evento, você já vai ter uma experiência imersiva com inteligência artificial. Você vai ser atendido por uma IA, né? Que essa IA vai direcionar você qual mesa você vai sentar, vai te dar todas as informações do evento, vai conversar com você ao longo do evento, até para entender o seu negócio, a sua dor e como isso consegue te ajudar. Lá no terceiro bloco, a gente quer trazer alguns dos nossos clientes, né? Ao invés de a gente falar, deixa que os nossos clientes falem por nós, a experiência que eles têm tido dentro do negócio deles com a IA, como isso tem transformado, potencializado resultados, maximizando aí os seus esforços. E no quarto e último bloco, é um bloco de bate-papo, a gente vai ter um momento ali de pergunta, de relacionamento, a gente vai sentar para almoçar junto, para gerar relacionamento. Eu quero entender mais aí sobre o seu negócio, sobre os seus objetivos, aquilo que você busca e o que você realmente deseja aprender nessa jornada. Então vai ser um prazer te receber lá. Os ingressos são super limitados, porque são só 60 pessoas, é um evento no modelo almoço.
Então, se você está ouvindo esse podcast aí, eu sugiro para você que você corra e garanta o seu ingresso para você sair na frente. Ótimo, excelente. Cara, dia 26/7, imperdível. Se você quer conexões relevantes com um grupo seleto de empresários e empreendedores que estão de olho no que temos aí para o futuro na inteligência artificial, você precisa estar no evento do Rafa aqui. Cara, uma última pergunta sobre isso. Como é que as pessoas podem aumentar a performance através da automação de sistemas, de processos? A gente sabe que algumas profissões irão desaparecer no mercado e faz parte do processo de evolução, né? Como é que o empreendedor ele pode performar ainda mais e ter resultados relevantes com a inteligência artificial? De maneira bem objetiva. Eu acho que o principal ponto é entender que aconteceu um movimento alguns anos atrás, quem é empreendedor vai lembrar, foi a transformação digital, que era aquelas empresas que estavam 100% no físico e tentaram migrar para o digital. E a maioria dessas empresas falharam, né? Por quê? Elas focaram somente na transformação, elas estavam querendo buscar alguma coisa pelo hype, não necessariamente por aquilo que agregaria na vida delas ou no negócio delas. E eu vejo que o movimento de IA hoje ele caminha um pouco para essa mesma direção. Talvez muitas empresas que queiram buscar colocar inteligência artificial dentro do negócio delas, elas não estão olhando da maneira correta para dentro do que a IA pode trazer. Eu acho que primeiro você tem que olhar para o teu processo. Qual que é a tua dor? Né? Onde estão os teus gargalos? O que você efetivamente precisa? Né? Você precisa vender mais? Você precisa vender melhor? Será que são seus custos que estão muito altos? Será que você perde tempo demais colocando o seu time para resolver processos burocráticos? Esses são apenas alguns exemplos de dores que a IA consegue ir lá, entrar dentro do negócio e te ajudar, né, de maneira objetiva, trazendo ali um aumento de receita, diminuindo os teus custos, diminuindo o tempo que você coloca efetivamente para executar determinadas tarefas. Galera, eu conversei com o Rafael Bostman, cara mentor intelectual, cara especialista no mercado financeiro e também CEO, né, da Mind, essa empresa que vai trazer conteúdos relevantes e treinamentos presenciais através da inteligência artificial em Alphaville, São Paulo e com certeza vai percorrer aí todo o Brasil. Cara, obrigado pela sua participação aqui. Esse episódio trouxe mais luz para a visão do Crispincast, que é abrir a consciência, expandir a consciência do empreendedor de modo geral para assuntos que realmente transformam as vidas das pessoas. E você trouxe de maneira inteligente pensamentos, falas que vão ser reverberadas aí, porque teremos cortes que nós iremos colocar aí no Instagram e também no TikTok. E cara, muito obrigado por ter vindo, por ter participado. Nós estamos no começo ainda desse grande projeto. E eu, quando pensei no seu nome, é porque eu estava acompanhando as suas redes sociais e vendo que você é um cara que, como eu, tem trabalhado muito para fazer as coisas acontecerem e para servir as pessoas. Porque eu entendi que para a gente se tornar próspero, bendito e abençoado, nós precisamos jogar esse jogo. Que jogo, Lincoln? De estender a mão para as pessoas e trazer elas e fazer com que elas avançam e aprendam sobre o próximo nível. E você está fazendo isso com maestria. Perfeito. Obrigado mais uma vez. Quero estar em eventos teus pelo Brasil e pelo mundo. Também foi um prazer, tá? Obrigado a toda a equipe aqui que nos recebeu com maestria, com muito carinho. Espero que você tenha feito bom proveito desse conhecimento, das coisas que a gente trocou aqui e que isso de fato tenha agregado para o crescimento da tua mentalidade e por consequência da tua vida. Bom? Esse bloco do Crispincast foi um oferecimento da Crispin Gestão Imobiliária, LC Gestão Imobiliária, amigos. LC Gestão Imobiliária patrocina também esse programa e você pode ser um dos nossos patrocinadores. Você pode mandar um direct aqui para nós e saber mais a respeito de como é que a tua marca pode estar nessa telinha aqui, hein? Nós estamos começando, mas com certeza essa aeronave vai decolar e muita gente boa vai estar por aqui e faz sentido ter a sua marca patrocinando um dos blocos desse programa e é bem fácil, é bem simples e eu tenho certeza que você pode investir nisso. Quero aproveitar também, pedir para o pessoal da nossa técnica colocar aqui o Na Estrada com Crispim, que é uma outra vertente, um outro braço do nosso projeto aqui, que é a gente fazer algumas viagens, né, de moto, de avião, de carro, de bicicleta, não importa como nós vamos viajar. O fato é que nós vamos estar
em alguns lugares ainda esse ano, inclusive com 2 viagens internacionais. Vamos para Portugal fazer uma viagem de motorhome, são 17 dias insanos, que nós vamos fazer norte a sul de Portugal, uma viagem de motorhome. Quem nos acompanha há algum tempo viu a nossa viagem no ano passado no sul do Brasil, imagine só pelas estradas de Portugal, fazendo uma viagem como essa, conhecendo os vilarejos, a capital e tantas cidades aí de Portugal de norte a sul. Você também pode ser um dos patrocinadores desse evento, colocando a sua marca lá em evidência. Tenho certeza que centenas, milhares de pessoas irão acompanhar e você pode estar com a gente perguntando como para o nosso time aqui através do nosso direct, tá certo? Na Estrada com Crispim também patrocinador aqui do Crispincast. Muito obrigado a todos. A gente se vê no nosso próximo encontro a semana que vem. Deus te abençoe.